Olá, boa noite. Estamos aqui para o nosso 22º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósito para que estou na Terra, do Rick Warren. E hoje o nosso tema é criado para se tornar semelhante a Cristo. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu já queria te pedir para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para você acompanhar toda essa sequência de mensagens que estamos fazendo diariamente. E se você chegou aqui nesse 22º dia e não viu nenhuma mensagem ainda, te convido a assistir todo esse vídeo e depois clicar no link da descrição para você voltar na mensagem do dia 1 e acompanhar toda essa sequência. Vamos lá? Primeira passagem, Romanos 8:29, vai dizer: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. E em Colossenses 1:15 vai dizer: Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito de Deus em toda a criação. Quando a gente vê Jesus, a gente entende qual era o propósito de Deus quando Ele nos criou. E desde o princípio, o plano de Deus era fazermos a semelhança do seu Filho. E esse é o nosso terceiro propósito de vida, Nós estamos aqui, são 5 propósitos, e agora a gente está entrando no terceiro propósito, que é tornar semelhantes a Cristo. E de todas as criações que Deus fez, somente nós, seres humanos, fomos feitos à imagem de Deus. E com isso, a gente entende que assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá nosso corpo terreno. Somos também intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas assim como Deus. O ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiros. E somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus, No entanto, nessa criação, a imagem e semelhança de Deus está incompleta. E além disso, ela foi danificada, distorcida, manchada pelo pecado. E por isso, que Deus enviou Jesus para restaurar essa imagem em sua plenitude, Algo que havíamos perdido. E com que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo, A Bíblia mesmo diz que Jesus Cristo é a imagem exata de Deus. E Deus quer que os filhos também, nós filhos, também manifestamos a sua imagem e a sua semelhança. E quando a gente fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, muitas pessoas ou outras religiões acreditam que podemos se tornar deuses, E não é esse o plano de Deus para nossas vidas. E o desejo de ser divino, quando a pessoa deseja ser Deus, ela manifesta toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. A gente tem que lembrar que somos criaturas e não o Criador. Deus não quer que a gente seja Deus, A gente quer que a gente se torne como Ele, que assuma caráteres, valores, atitudes próprios dele. Em Efésios 4:22 até o 24 vai dizer: Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossas vidas, Ele quer que a gente cresça espiritualmente e se torne semelhantes a Cristo. E toda vez que a gente esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, a gente fica frustrado diante de situações que estamos enfrentando. Muitas das vezes a gente já falou aqui também, em algumas outras mensagens, que Deus também age nos moldando através de situações que Ele coloca na nossa vida. Muitas das vezes você vai pedir: Deus, aumenta a minha fé.
Ele não vai simplesmente aumentar a sua fé. Ele vai colocar na sua vida situações para que você possa realmente aumentar a sua fé, né? E quando a gente não tem isso claro nessa mente, né? Quando a gente não tem que é claro que Deus molda o nosso caráter e que isso é um propósito de Deus em nossas vidas, a gente acaba se frustrando em algumas situações. E muitos cristãos, né, acabam interpretando de forma errônea a questão de ter uma vida completa. Eles acreditam que significa saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas. E acreditam que a vida cristã, né, é fácil e vivem as expectativas de viver aqui na Terra um céu. E não é isso que acontece, né? Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, né? Eles acreditam que é só orar e a gente vai receber. Deus não existe para nos servir, né? E essa é uma busca egoísta de realização apenas pessoal. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para que a gente possa viver no céu. E aqui ele fala alguns pontos que a gente precisa, né, permitir para que o nosso caráter seja moldado em Cristo. E o primeiro aqui é a obra do Espírito Santo de Deus em você. Em 2 Coríntios 3,18 vai dizer: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele, refletimos a sua glória ainda mais, né? A gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para que a gente possa cada vez mais e mais estar santificados e transformados por Ele. Você não pode produzir o caráter de Jesus por esforço próprio, né? A gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nossas vidas e assim nós vamos permitindo o agir do Espírito Santo e ele vai moldando o nosso caráter. O segundo ponto aqui que devemos cooperar com a obra do Espírito Santo, né? Por toda a Bíblia a gente vê repetidamente que o Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Aí ele deu um exemplo aqui até da história de Josué, que ele se deparou com um obstáculo que eram as águas, né, do Rio Jordão. E elas só se recuaram depois que os líderes pisaram na água corrente, no ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus, né? Deus espera que a gente haja primeiro, que a gente tenha um passo de fé para realmente liberar o poder sobre a nossa vida. E Paulo explica, né, em Efésios, essa passagem que a gente acabou de ler, sobre as 3 coisas que devemos fazer para se tornar semelhantes a Cristo. E, em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira. Aí em Efésios 4:22 vai dizer: agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, né? A gente precisa abandonar a nossa vida antiga para viver uma nova vida em Cristo. E em Efésios 4:23 vai continuar dizendo: deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar, né? Em segundo lugar, né, o Espírito Santo vai moldar os nossos pensamentos e somos transformados de dentro para fora, tornando mais belos, sendo liberados para voos mais altos, né? Essa palavra transformadas, né, desde que o Espírito transforme sua maneira de pensar, ela é uma palavra grega que significa metamorfose, né? E metamorfose é esse processo que a lagarta se torna borboleta. E por isso que ele fala aqui sobre deixar a gente ser liberado para voos mais altos, quando a gente passa por essa metamorfose, essa transformação de pensamentos. E em terceiro lugar, a gente precisa assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus, que vai dizer em Efésios 4:24, do novo homem criado para
ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade, né? A gente tem que começar a criar novos hábitos que agradem a Deus. A gente abandona a velha vida e cria agora uma nova vida em Cristo, deixando Ele agir através da nossa vida e em nossas vidas, né? E Deus usa palavras e as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Como a gente falou, às vezes existem situações que a gente está passando que são justamente para moldar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé, para nos fazer enxergar as coisas da forma com que Cristo enxergaria, né? E a palavra de Deus proporciona essa verdade de que precisamos para crescer. E os filhos de Deus, né, contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem um ambiente para pormos em prática as características de Cristo, né? Então é muito importante a gente unir isso, palavra, né, as escrituras, as pessoas e as circunstâncias, que elas nos moldarão. E a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Algumas religiões dizem que aquelas pessoas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam e ficam anos e anos nas montanhas sem falar com ninguém, e elas sim são santas. Mas de acordo com o que a gente segue, com a palavra de Deus, com as escrituras, não é bem assim que funciona, né? A verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar os outros da forma com que Jesus amou. A gente já falou aí que dos 10 mandamentos, 6 são sobre o nosso relacionamento com os outros, que a gente ame os outros. E na prática, não tem como a gente ser semelhante a Jesus sem se relacionar com outras pessoas. Por isso é tão importante, né, a gente exercer esse segundo propósito que a gente finalizou no dia de ontem, que é a respeito da comunhão, né, de estarmos com outras pessoas, de estarmos frequentando pequenos grupos, células e conectes, né, estudos bíblicos, e estarmos inseridos numa igreja local. Isso é importante para que a gente seja moldado, para que nosso caráter seja moldado pelo Espírito Santo, né? E a gente precisa lembrar que tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. E em Efésios 4:13 vai dizer: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Nós somos uma obra em construção, né? E a nossa transformação espiritual durará o restante da nossa vida, e mesmo assim ela não será completa aqui, né, na nossa vida terrena. E Deus se preocupa muito com o nosso caráter, com a formação do nosso caráter, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa exercer aqui na nossa vida terrena, né? Como uma carreira, como uma profissão, enfim. O nosso ser é mais importante com o que nós fazemos, né? Como nós somos, o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas atitudes revelam mais Cristo, né, em nós. E Ele se preocupa mais com isso do que em que você está trabalhando, digamos assim. O importante é que você exerça o seu caráter de Cristo, que você exerça a sua personalidade em Cristo, aonde quer que você esteja. E pra gente finalizar, Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável, como a gente falou, né? O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino. A gente precisa compreender que a nossa vida aqui, nesta terra, é para que o nosso caráter seja transformado, para que o nosso caráter seja formado, para que a gente venha assim construir passo a passo, né, deixando o Espírito Santo agir em nossa vida, para que a gente esteja preparados para a nossa eternidade, né? Ele está nos moldando, está usando nossa passagem aqui para nos moldar.
E o tema para a gente refletir nesse dia: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para a gente memorizar e meditar. Romanos 12, 2. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, refletimos ainda mais a sua glória. E a pergunta para você meditar neste dia de hoje: em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Reflita aí em que área da sua vida atualmente você acredita que você precisa pedir para o Espírito Santo agir para que você possa se tornar cada vez mais e mais semelhante a Cristo. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. E caso você sinta de enviar para alguém, compartilhe. O intuito de todos os vídeos dessa sequência de mensagens é que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, que a transformação chegue a mais pessoas, que o Espírito Santo possa agir na vida de outras pessoas, né? Para que nós possamos juntos ir para a eternidade. E espero que você tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo.